Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão estudando muito geografia? Nosso clipe de abertura mostra algumas cenas, algumas imagens, como por exemplo a questão dos povos imigrantes, aí, os alemães, os italianos, a questão da mata de araucária, a questão das grandes cidades como Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis. Então, dessa forma, o tema da nossa aula de hoje é a região sul. A região sul apresenta algumas características principais no que diz respeito à questão do relevo, no clima, na questão da ocupação dos seus territórios e principalmente no que diz respeito aos seus centros urbanos. Nós temos duas grandes regiões metropolitanas localizadas na região sul. Mas inicialmente nós vamos estudar a questão do relevo da região sul. Um relevo que apresenta algumas feições características, principalmente no que diz respeito ao Planalto Meridional. Uma compartimentação do relevo brasileiro que apresenta uma característica associada à questão climática e também à formação de solos específicos para a agricultura, como por exemplo o solo de terra roxa, que é um solo que é muito utilizado para a agricultura, sobretudo na questão da cana-de-açúcar e também do café no estado do Paraná. Mas, em termos de feição principal, na divisão característica do relevo brasileiro, naquela classificação já tradicional entre planalto, planície e depressões, nós vamos observar que o relevo da região sul apresenta algumas depressões principais, no caso do Rio Grande do Sul, na chamada depressão central do estado do Rio Grande do Sul, que vai ser uma compartimentação intermediária entre o planalto e as planícies. Mas o que vai predominar em termos de modificações e feições do relevo é o planalto, no caso, meridional, que terá inclusive contribuições para a agricultura e também em função do clima da região. Um grande exemplo ocorre principalmente associado a este relevo na questão climática do inverno, quando ocorrem inclusive precipitações de neve nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Outra influência dentro das feições de relevo nos estados da região sul, diz respeito à questão das planícies, inclusive com a posterior formação de sistemas lagunares nessas áreas, principalmente na mais conhecida laguna, a Laguna dos Patos, conhecida hoje como a maior laguna do mundo em extensão, localizada no estado do Rio Grande do Sul, e que teve a sua origem associada aos processos de barreiras. Mas e como funciona esse sistema de laguna-barreira? Basicamente, em função dos chamados ciclos de Milankovitch, quando, dentro da história evolutiva da Terra, ocorreram processos de transgressão e regressão marinha. Ou seja, a partir de um aquecimento da temperatura média da Terra, isso há milhões de anos atrás, ocorreu uma espécie de derretimento das calotas polares. E a partir desse derretimento das calotas eu tive uma elevação do nível dos mares. Com essa elevação, o que vai ocorrer? Vai ocorrer um processo de transgressão marinha, ou seja, o mar, os oceanos vão acabar atingindo as áreas continentais. Ao atingir essas áreas continentais, as áreas que até então eram áreas apenas formadas por areias, digamos assim, nas praias, vão se transformar em lagunas ou lagoas. No processo seguinte, isso no tempo geológico, há milhões de anos, eu vou ter um processo de resfriamento da temperatura, ou seja, uma queda na temperatura média da Terra. Com essa queda eu vou ter novamente um processo de congelamento, digamos assim, ou de acentuação das calotas polares.
E na sequência desse processo eu vou ter um processo clássico de regressão marinha, ou seja, o nível médio dos mares vai se reduzir. Com essa redução, obviamente que aquelas áreas onde existiam grandes sistemas de avanço do mar vão ter uma redução nas áreas desse avanço e, obviamente, eu vou ter a formação de lagoas, consequentemente. Apesar de ser comumente conhecida como Lagoa dos Patos, essa formação é uma laguna, pois foi constituída a partir de uma restinga, que é um cordão arenoso, formado pela ação das correntes marítimas, no caso específico pela corrente das Malvinas, ou Falklands, e também por estar ligada ao mar através de um canal. Então, nessas áreas de planície, o que vai predominar hoje é uma utilização com fins econômicos, tanto na questão do turismo, quanto na questão da pesca, da produção do arroz, que é muito associado às planícies costeiras, principalmente no caso do estado do Rio Grande do Sul, e no caso do estado de Santa Catarina e Paraná, nós vamos ter uma mescla da utilização do turismo e da pesca, e no caso também de Santa Catarina, na questão das prospecções de carvão nessas áreas litorâneas, em municípios como Criciúma, por exemplo. No que diz respeito às influências ambientais associadas ao relevo, o processo de degradação ambiental associado a atividades econômicas vai se acentuar em áreas principalmente do Planalto Meridional. Nesta área nós temos uma ocupação crescente em relação principalmente à agricultura da soja, que está de alguma forma reduzindo o potencial de fertilidade dos solos em função do uso indiscriminado desse solo. Então, em regiões como a região noroeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, por exemplo, os solos associados ao Planalto Meridional apresentam já um sistema de degradação e que vai acabar influenciando, inclusive, a questão dos cursos d'água existentes na região. A contaminação dos recursos hídricos nessas regiões começam a se acentuar em função dos impactos resultantes da atividade agrícola na região. Dentro da questão da divisão regional para os estados do Sul, nós teremos inclusive uma influência dentro do clima. Então, o clima da região Sul é caracterizado principalmente por ser um clima frio nos meses de inverno. Essa classificação vai dizer que o clima, então, da região Sul é o clima subtropical, ou seja, não é um clima tropical definido, é um clima subtropical, ou seja, intermediário ou tropical, com 4 estações bem definidas: o inverno, o verão, a primavera e o outono. Então, o clima da região é um clima característico dentro do Brasil, é um clima único. O Brasil apresenta, na sua totalidade ou na sua grande extensão, o clima predominante é o clima tropical, em algumas áreas também equatorial, e o clima subtropical é característico apenas da região sul do país. Esse clima vai trazer também influências para a questão cultural, basicamente associado ao processo de imigração. Os colonos europeus, sobretudo alemães e italianos, vão atrelar suas culturas a esse clima. E o próprio deslocamento dessas populações já, de alguma forma, foram realizados em função das características climáticas. A região sul foi escolhida justamente por apresentar temperaturas mais amenas em relação às demais regiões brasileiras. Nesse sentido, eu vou ter uma diferença fundamental na questão climática nas áreas de Planalto, principalmente nas chamadas serras dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que vão apresentar esta questão principal, que é a precipitação de neve. Neve que vai servir principalmente nessas regiões para a questão do turismo. O turismo de inverno no Brasil ocorre principalmente nesses estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ainda em relação ao clima, nós podemos observar que nos estados da região sul, as diferenças em relação à altitude são fundamentais. Se eu pegar o exemplo de um turista que sai da cidade de Porto Alegre, por exemplo, em direção à chamada Serra Gaúcha, onde ficam aquelas cidades turísticas como Gramado e Canela, associadas à questão da neve, esse turista, no caso, vai observar e vai ter uma noção climática de diferença entre as temperaturas em relação a Porto Alegre para com Gramado, por exemplo. Por quê? Porque basicamente Porto Alegre é uma cidade que vai estar mais ao nível do mar,
entre 0 e 50 metros em relação ao nível do mar, enquanto que as cidades da chamada Serra Gaúcha estarão mais ou menos a 1.000 metros acima do nível do mar. Isso vai trazer como consequência uma diferença, inclusive, da ordem de 4 graus para menos, ou seja, digamos que a temperatura média naquele momento que o turista sai da cidade de Porto Alegre é de 20 graus. Já na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, a temperatura vai ser então da ordem de 16 graus. Mas alguns fenômenos exteriores à região sul vão acabar, digamos, alterando as questões climáticas regionais. Um grande exemplo nesse sentido é a questão do fenômeno El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. E esse aquecimento nas águas do Oceano Pacífico vão de alguma forma alterar o clima da região sul, trazendo como consequência períodos acentuados de chuva que terão como um processo seguinte, inclusive processo de inundação em áreas urbanas, por exemplo. Esse processo vai trazer uma série de consequências para a questão econômica da região sul, alterando inclusive os ritmos da agricultura, que vai passar por processos de crise em função das grandes perdas decorrentes desse processo, desse fenômeno na região. Mas o fenômeno El Niño vai trazer também algumas alterações dependendo dos seus anos de ocorrência. Não existe ainda, a partir dos estudos em relação a esse fenômeno, uma classificação dizendo que todo ano vai ter ou não, que ano que vai ter o El Niño, se esse fenômeno vai ocorrer a cada 2 ou a cada 4 anos. É um processo que, na verdade, não respeita a questão do tempo, digamos, cíclico, ou seja, de 2 em 2 anos vai ocorrer o fenômeno. Isso não ocorre ainda e não existem estudos comprobatórios deste fenômeno, da sua atuação na região sul, por exemplo. Então, nos últimos anos, o que está acontecendo? A partir da influência desse fenômeno, eu tenho, inclusive, processos de alteração entre momentos onde vai ocorrer períodos de inundação com intercalação de períodos onde vão ocorrer processos de seca acentuada. Então, esses impactos vão ser muito grandes, principalmente para as regiões agrícolas, alterando os ritmos da agricultura e fazendo com que o país tenha que investir muito mais para, digamos, manter essa agricultura forte. Afinal de contas, o Brasil é uma das grandes potências agrícolas na atualidade. A hidrografia é um outro importante fator na questão da região sul, principalmente no que diz respeito à utilização preconizada e realizada pelo homem em relação aos seus principais rios. E dessa forma, 2 grandes bacias vão se destacar nessa região sul. A bacia do Rio Paraná e a bacia do Rio Uruguai. A bacia do Rio Paraná vai ter, na verdade, uma mudança em relação à sua utilização, principalmente em função das ações dos governos militares, que vão, a partir de grandes investimentos, construir a maior usina do mundo, no caso, a usina de Itaipu. Uma usina que vai ser fundamental para a expansão industrial brasileira. Essa usina, na verdade, vai acabar trazendo consequências importantes do ponto de vista, inclusive, geopolítico. Porque o Brasil, à medida que cresce em termos energéticos, ou seja, a demanda de energia vai se ampliar, o Brasil passa, inclusive, a exportar energia, ou seja, vender energia para países que necessitam dela, no caso a Argentina e o Paraguai. Claro que no caso do Paraguai, como a usina de Itaipu é uma usina binacional, ou seja, tanto o Brasil quanto o Paraguai foram os grandes preconizadores, ou seja, os grandes investidores para a construção da usina, mas como o Paraguai não tem uma indústria muito grande em termos de diversidade de indústrias e a sua utilização para fins domésticos também não é tão grande, esse país acaba vendendo parte da sua cota na produção energética da usina para o Brasil, que é obviamente um país que tem um grande potencial industrial e necessita muito mais da energia do que, no caso, o Paraguai. Essa bacia, no caso do Paraná, onde encontra-se instalada a usina de Itaipu, também tem uma utilização em relação à navegação. Uma utilização que vem crescendo principalmente em função dos novos investimentos produtivos para os transportes. Dessa forma, eu vou ter inclusive a criação de sistemas viários a partir de hidrovias. No caso, a mais conhecida atualmente é a hidrovia Tietê-Paraná, ou seja, a partir do rio Tietê no estado de São Paulo, eu vou ter um deslocamento em relação ao rio Paraná, buscando sobretudo o transporte de mercadorias e sobretudo também na questão dos produtos agrícolas da região. Outra importante bacia da região sul é a bacia do Uruguai, que obviamente vai ter como rio principal na questão econômica o rio Uruguai.
Esse rio passa a ter uma importância fundamental, sobretudo para o estado do Rio Grande do Sul e também para o estado de Santa Catarina, no que diz respeito à questão energética. À medida que a indústria do Rio Grande do Sul cresce em termos de exportação, não só em relação a produtos industrializados, mas também na questão agrícola, o sistema de energia tem que ser ampliado. E aí tanto o governo estadual quanto o governo federal vai acabar investindo na construção de novas usinas. Dois exemplos dessas novas políticas energéticas para a região. A construção da usina de Itá e de Machadinho. Uma dessas usinas fica no estado do Rio Grande do Sul e a outra no estado de Santa Catarina. Ambas, no caso, foram construídas no Rio Uruguai, que é um rio que tem um potencial energético porque apresenta desníveis em relação aos seus cursos. Mas também, a partir da construção dessas usinas, eu vou ter alguns conflitos, principalmente na questão das populações que vivem nessas áreas próximas às usinas. O que a gente vai ter em relação, então, aos movimentos que surgem contestando a criação dessas usinas tão importantes para a questão econômica regional? Basicamente, a questão cultural, ou seja, as famílias que vivem nessas áreas são deslocadas em função da construção das barragens, que vão acumular água basicamente para movimentar as turbinas das usinas. Então, a partir desse momento eu vou ter a criação de um movimento que hoje é muito forte, não só nos estados da região sul, mas também no Brasil todo, que é o chamado MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, que são aquelas populações que se sentem lesadas, principalmente no que diz respeito à cultura. Ou seja, eu vou ter um deslocamento, no caso de Itá ocorreu isso, a partir da construção da usina hidrelétrica de Itá, mais de 10 mil pessoas foram deslocadas da velha cidade de Itá, que foi inundada literalmente. Hoje, o turista que vai visitar aquela região vai encontrar apenas a torre da igreja, né, ficou um símbolo, e fora isso, toda a cidade foi inundada. A partir desse processo, houve um deslocamento dessa população para uma parte mais alta da região. E ali foi construída uma nova cidade, a nova cidade de Itá. Só que os critérios culturais, as relações de vizinhança, as relações interpessoais não foram respeitadas. Então, aquelas pessoas que na velha Itá eram vizinhas foram colocadas em áreas separadas na nova Itá. E isso vai trazer uma série de consequências no que diz respeito à cultura, às relações de vizinhança, às relações econômicas para a cidade de Itá, no caso. Outra importante função da Bacia do Uruguai diz respeito à questão do transporte e da integração regional, no caso no âmbito do Mercosul. Por que isso ocorre? Porque a Bacia do Rio Uruguai, este rio, na verdade, vai fazer a divisa física entre o Brasil e a Argentina, por exemplo. Então, nessa área vão ocorrer o quê? Trocas comerciais entre os dois países, principalmente a partir de um transporte via Rio Uruguai. Esse transporte vai ser um transporte, obviamente, oficial, mas vão ocorrer processos de degradação nessa área associados, inclusive, ao transporte. No que diz respeito, principalmente, ao contrabando, aliás, que hoje, naquela região, ocorre principalmente em relação a mercadorias industrializadas, produtos industrializados, mas também no que diz respeito à pesca. Naquela região lá do Rio Uruguai, existe já um processo antigo, isso desde a década de 1950, de pesca predatória, que não respeita, na verdade, o tempo de reprodução das espécies de peixes. Então, é claro que existe uma fiscalização muito maior nessa região, mas os processos de degradação em relação ao Rio Uruguai também são acentuados, à medida que eu tenho, inclusive, uma expansão econômica desta área. Dentro da questão das bacias hidrográficas, eu vou ter um papel fundamental na questão do Mercosul, obviamente, né? Como já havia comentado anteriormente, na questão do Rio Uruguai. Mas um outro subsistema, principalmente no caso do Rio Jacuí, que é um importante rio dentro do estado do Rio Grande do Sul, eu vou ter a criação de uma hidrovia chamada de Hidrovia do Mercosul, que vai interligar o interior do estado à região litorânea, ao processo ali associado principalmente à questão do transporte e escoamento de soja, já que esse estado é um dos grandes produtores, juntamente com o estado do Mato Grosso e também do Paraná. Mas
Outra utilização importante desse sistema do rio Jacuí, no caso, diz respeito à questão energética. Prova desse sistema, dessas novas políticas energéticas brasileiras, é que o governo federal está investindo recursos na construção de 4 novas usinas, principalmente porque a demanda por energia nessa região cresce a cada dia, digamos assim, em função de uma expansão econômica existente nessa região aí, que vai pegar alguns municípios como Veranópolis e Caxias do Sul, que na verdade é um grande polo metalmecânico da região sul do Brasil. A vegetação da região sul do país está atrelada às influências climáticas, já que nesta região, predomina um clima subtropical. Como consequência das influências desse clima, eu vou ter algumas vegetações características, e uma delas, no caso, é a mata de araucária. Essa vegetação vai começar a ter um processo de degradação e de redução de suas áreas em função dos processos de colonização e de ocupação econômica desta área. Até o início da colonização, mais ou menos, do Brasil, por volta de 1500, quando ocorre uma ocupação, essas áreas de mata da araucária ocupavam os 3 estados da região sul. À medida que ocorrem processos de ocupação espacial, principalmente em função dos processos de imigração, né, quando os imigrantes começam a ocupar as áreas do Planalto Meridional e também as áreas das planícies, no caso, nós vamos ter um processo de redução dessa vegetação, digamos assim. E hoje ocorrem, na verdade, resquícios de mata de araucária, porque, na verdade, as áreas de proteção para esse tipo de vegetação são mínimas. Existem alguns parques nacionais, por exemplo, como no caso dos Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, onde essa vegetação, digamos, se mantém intacta, mas ela ocorre, na verdade, em pequenas áreas, com alguns nichos, já que a utilização desta mata de araucária, no caso com o seu pinheiro do Paraná, utilizou basicamente a questão da expansão via colonização de italianos, por exemplo, que utilizavam o pinheiro para a construção de casas. Então eu vou ter uma redução da vegetação gradativa e hoje existem processos a partir do Ministério do Meio Ambiente de proteção dessas áreas, desses últimos resquícios, digamos assim, da mata de araucária. Outra importante vegetação da região sul é a Mata Atlântica. Esse tipo de vegetação, no caso a Mata Atlântica, é a vegetação que sofre as maiores consequências do processo de ocupação territorial brasileiro, já que boa parte das grandes cidades brasileiras, grandes metrópoles, estão localizadas ou próximas à zona litorânea, onde existia literalmente essa vegetação, ou, obviamente, dentro da zona litorânea. Então, à medida que ocorre um processo de expansão industrial, econômica e urbana, a Mata Atlântica vai tendo uma redução que hoje, segundo estudos do Ministério do Meio Ambiente, ela atinge no máximo 2% de sua cobertura original, lá por volta do ano de 1500. E ainda em relação à questão da vegetação nos estados da região sul, outro importante fator em termos de tipo de vegetação diz respeito à questão dos campos. Uma vegetação que aparece como característica do estado do Rio Grande do Sul, principalmente na sub-região, numa região mais local, denominada de Campanha Gaúcha, que nos livros de geografia vão estar associados à questão cultural do gaúcho, né? Aquela figura típica lá, que vai ter um processo associado à pecuária, tanto extensiva quanto intensiva, e vai utilizar os campos, que na verdade são vegetações rasteiras, na verdade as chamadas gramíneas, que vão ter uma utilização muito associada à questão dos pastos, ou seja, eu vou usar as gramíneas do campo para alimentação, sobretudo do gado. Vamos ver então como ocorreu a construção do espaço dos estados da região sul. A construção do espaço desta região foi ao longo da história do Brasil sendo realizada por processos econômicos e também políticos. Inicialmente, alguns estados da região, como por exemplo o Rio Grande do Sul, serviam apenas como fortes, digamos assim, na questão da ocupação via portuguesa, né, via portugueses. Essa ocupação, no caso, vai acabar atrelando esta área apenas a um uso militar, com a construção de fortes, no caso lá na cidade de Rio Grande, que é um forte já conhecido, foi o primeiro ponto, digamos assim, de ocupação da região. À medida que os processos de disputa por fronteiras com os argentinos e com os uruguaios, nós teremos então um processo mais acentuado de ocupação do espaço nesses estados.
Estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul vão apresentar uma ocupação portuguesa, digamos assim, em áreas litorâneas. À medida que os interesses, digamos assim, de uma elite regional vão se acentuando, os processos, inclusive de independência, vão surgindo. Nós temos, inclusive, conflitos nesta região por processo de independência. A própria questão dos conflitos, como Guerra dos Farrapos, são prova desse tipo de fenômeno. Agora, no processo seguinte, eu vou ter, a partir de uma expansão do território brasileiro, em termos de ocupação, e também na questão da independência brasileira, processos de ocupação a partir da entrada de estrangeiros aqui dentro do território. Então, essa ocupação vai se dar a partir de políticas que facilitam a entrada de imigrantes. Vemos aí, então, a ocorrência das migrações, que foram facilitadas por iniciativas governamentais, visando, sobretudo, uma ocupação do espaço, já que esse espaço, de alguma forma, era disputado a partir de contrabando, a partir de invasões, inclusive dos argentinos. Então, que tipo de população vai acabar, que tipo de povos, na verdade, quais são os povos principais que vão acabar migrando para o Brasil e vão ocupar os estados da região sul? Sobretudo, alemães, italianos, ucranianos, poloneses e, em último caso, também, mais recente, os japoneses. Agora, em termos de ocupação e mudança espacial a partir da cultura, a partir dos hábitos, dos costumes, o que vai prevalecer principalmente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul é uma ocupação via imigração italiana e alemã. Essas ocupações vão acabar tendo um reflexo na questão das cidades, por exemplo. Cidades como Blumenau e Santa Catarina são cidades características da colonização alemã e, obviamente, vão ter traços na arquitetura, na própria questão da fala. Algumas escolas dessa região, no caso, a língua oficial, em alguns casos, é a língua alemã. Isso é interessante, eu tenho uma espécie de manutenção da cultura alemã. Eu vou ter, no caso dos italianos, a Serra Gaúcha, né? Os italianos vão acabar aportando no Rio Grande do Sul, principalmente a partir de processos colonizatórios tardios, por volta de 1870. E nessa região, obviamente, eu vou ter um terreno, digamos assim, do ponto de vista geológico, inferior às áreas destinadas aos alemães no Rio Grande do Sul. Os alemães no Rio Grande do Sul foram, digamos assim, destinados a áreas mais nobres do ponto de vista geológico e da fertilidade dos solos. E foram, digamos assim, instalados no chamado Vale dos Sinos, próximo à região metropolitana de Porto Alegre. Nesta área, os alemães vão colocar toda essa cultura em termos de ocupação, vão trabalhar muito com a questão do couro, e aí vai surgir, na verdade, uma indústria coureiro-calçadista, que hoje é muito forte naquela região. E já no caso dos italianos, vai ocorrer um processo associado à sua cultura, ou seja, como os terrenos daquela região lá da Serra Gaúcha não eram propícios para outras atividades agrícolas, como os italianos tinham uma cultura associada ao vinho na Itália, eles vão adaptar essa cultura para a região, produzindo inclusive uva de grande qualidade a partir dos vinhedos. Eu vou ter uma estruturação a partir dos vinhedos e esta uva, no caso, vai acabar possibilitando um crescimento da região a partir do surgimento de grandes vinícolas, que hoje, no caso, respondem pela quase totalidade da produção brasileira de vinho. Em outras áreas da região sul, outros povos vão acabar influenciando a questão cultural destas áreas, como, por exemplo, os poloneses no estado do Paraná e também os ucranianos e japoneses nesta área. A influência vai ocorrer a partir da cultura, a partir dos hábitos, na questão da arquitetura, por exemplo, e na questão associada aos processos de colonização de algumas cidades do interior. Mas é claro que não são apenas nos estados da região sul que eu vou ter colonização japonesa, por exemplo. Essa colonização vai ocorrer sobretudo no estado de São Paulo. E depois, esse processo econômico vai, de alguma forma, incentivar as migrações para outras regiões, no caso, a região sul. No caso dos poloneses, eu vou ter, inclusive, uma ocupação da região sul, não apenas no estado do Paraná, mas também no estado do Rio Grande do Sul, onde algumas colônias, principalmente na região noroeste, vão acabar incentivando a produção agrícola, sobretudo na questão da soja para aquela região. E finalizando a nossa aula, vamos agora ao aproveitamento econômico da região sul. Nesta região, algumas atividades econômicas são fundamentais, como por exemplo a atividade extrativista. O extrativismo mineral é muito forte nesta região, principalmente no que diz respeito ao carvão.
O carvão mineral vai ser fundamental para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul a partir da construção de usinas termoelétricas no Brasil. Essas usinas vão acabar tendo o seu funcionamento atrelado ao carvão, que é um carvão de qualidade inferior ao carvão prospectado, no caso, no hemisfério norte do globo. Porque o tempo de vida, digamos, geológico para a formação dele é um tempo mais recente do que aquele que foi, no caso, gerado no hemisfério norte. Então, como essa utilização para as indústrias siderúrgicas, no caso, não são viáveis, ele acabou, de alguma forma, estando atrelado, no caso, à questão das usinas termoelétricas. No caso da atividade extrativa do petróleo, nós vamos ver que os estados da região sul não possuem grandes reservas e grandes prospecções a partir da Petrobras, que é a grande empresa nacional do setor. Mas em alguns estados, como no caso do estado do Paraná, nós teremos a produção e a prospecção do xisto betuminoso, que na verdade é um óleo que vai ser utilizado inclusive para a produção de asfalto. Na cidade de São Mateus do Sul, no Paraná, eu tenho inclusive uma usina de extração do xisto, que é uma usina de propriedade do grupo Petrobras. No que diz respeito à questão econômica associada à agricultura, os estados da região sul são pioneiros nos processos agrícolas brasileiros, principalmente no principal cultivo hoje associado à agricultura brasileira, agricultura essa hoje que é uma das mais competitivas do mundo. A produção de soja, principalmente a partir da década de 60, começa a se expandir no Brasil e teve como origem, digamos assim, a região sul, sobretudo na cidade de Santa Rosa, no noroeste do Rio Grande do Sul. Esse cultivo foi introduzido naquela região por agricultores norte-americanos, que compraram terras mais baratas na região e resolveram investir na produção de soja. À medida que ocorre, tanto em termos nacionais quanto internacionais, uma mudança nos hábitos alimentares, substituindo inclusive os produtos de origem animal pelos de origem vegetal, a região começa a se expandir em termos de processos agrícolas associados à soja. E aí eu tenho um grande surto em termos de maquinários, de colheitadeiras, de insumos agrícolas utilizados na soja, e eu vou ter uma expansão da fronteira agrícola desse cultivo. Essa fronteira começa, obviamente, a partir do Rio Grande do Sul a ser expandida, atinge o estado de Santa Catarina e, por fim, vai acabar abarcando boa parte do território do estado do Paraná, sobretudo na sua região noroeste. À medida que a cultura da soja vai se expandindo nos estados da região sul, aquelas famílias que até então viviam da policultura de alimentos, alimentos para sua subsistência, vão acabar, de alguma forma, reduzindo esses cultivos e plantando, obviamente, a soja, já que esse cultivo é muito mais bem cotado em termos de mercados do que os produtos, no caso, associados à policultura de alimentos. Outro fator também associado à questão agrícola desta região sul diz respeito ao cultivo do trigo. Um cultivo, na verdade, que no país não tem uma política, digamos assim, voltada para a expansão dele. Fato dessas políticas, na verdade, é que o país não tem áreas suficientes para a produção em termos climáticos. O clima necessário, na verdade, para a produção de trigo é um clima mais ameno, com temperaturas mais baixas do que a soja, por exemplo, que se adapta, inclusive, ao clima do Cerrado e ao clima nordestino, que é um clima muito mais tropical, um clima muito mais acentuado em termos de temperaturas, mais elevado em termos de temperaturas. Agora, no caso do trigo, como a questão climática é fundamental, o próprio governo não incentivou, digamos assim, a expansão desse cultivo. E o Brasil, obviamente, tende a importar, no caso, boa parte dos cultivos associados ao trigo, que é um fator fundamental, uma matéria-prima fundamental para a questão dos pães, dos biscoitos e derivados. Então, sem o trigo, a gente vai ter que importar, na verdade, da Argentina, boa parte da produção, quase 90% do que nós consumimos em termos de trigo vem da Argentina, e obviamente que eu vou ter um reflexo a partir disso no preço do pão, que obviamente vai ser cotado em dólar a partir da compra do trigo argentino. Outros cultivos importantes também na região sul, no caso a produção de milho, é importante associado à questão da pecuária, ou seja, o milho na verdade ele não é utilizado muito para o consumo humano, e sim para o consumo animal, para o pasto no caso, para a alimentação de porcos e outros rebanhos. E também eu vou ter uma produção associada ao arroz, sobretudo no estado do Rio Grande do Sul, que é o grande produtor brasileiro de arroz.
Só que esse arroz, no caso, é um arroz irrigado, que necessita grande quantidade de água e, obviamente, que as principais áreas desse cultivo estão localizadas na Laguna dos Patos, por exemplo. E aí eu vou ter um processo ambiental decorrente dessa ação, com a redução, inclusive, dos níveis de água existentes para aquela laguna. Já que a utilização a partir da agricultura do arroz vai acabar degradando os solos também e vai utilizar uma grande quantidade de água, e essa água muitas vezes não é paga, é uma água que, ao contrário das populações urbanas que pagam pela sua utilização, no caso da área agrícola não existe um custo em relação à água, não existe um pagamento pela água. A pecuária também é muito importante para os estados da região sul, através de alguns rebanhos principais, como o rebanho bovino, que tem grande quantidade de animais, principalmente no Rio Grande do Sul e também no estado do Paraná, mas também os rebanhos associados aos caprinos, criação de cabras e também de ovelhas, chamados ovinos, que na campanha gaúcha, no caso do estado do Rio Grande do Sul, vão estar atrelados à indústria da lã, no caso, a produção de lã, que é voltada, inclusive, para o clima frio, aqueles casacos e agasalhos associados à produção de lã, que vão ter um grande mercado não só nos estados da região sul, mas também no Uruguai. Então, em relação aos rebanhos da região sul, nós teremos várias funções para esses rebanhos. Alguns atrelados à questão da carne, no caso os estados do sul exportam inclusive carne, só que em função das questões fitossanitárias, alguns estados, no caso da região sul, hoje representam um fator fundamental na questão da exportação, que é uma área de livre aftosa, uma área que na verdade é considerada como livre de aftosa. Só que a partir de alguns focos dessa doença nos estados da região sul, alguns organismos internacionais de fitossanidade que controlam os rebanhos acabaram tirando a região dos estados livres. Agora é uma área, no caso, livre de aftosa, mas com vacinação, ou seja, eu tenho que vacinar o rebanho para evitar a disseminação dessas doenças. Então, eu vou ter toda uma indústria voltada para a região, em função da existência, aliás, de grandes frigoríficos para a área. Sendo assim, a pecuária é muito importante para os estados da região sul. Mas em termos industriais, que tipo de indústrias nós temos nos estados da região sul? Basicamente, nas regiões metropolitanas de Curitiba e de Porto Alegre, nós vamos ter, no caso, uma grande disseminação de indústrias, a partir de políticas governamentais, tanto a nível de estado quanto a nível federal. Então ocorre, na verdade, uma expansão industrial em vários setores, desde o setor petroquímico ao farmacêutico. Obviamente, a partir da existência de um grande público consumidor para a área. Eu vou ter fábricas automobilísticas, por exemplo, que vão se instalar na região, como a Audi, por exemplo, no Paraná, e também indústrias mais voltadas para as regiões, no caso, associadas ao clima frio, com a produção de calçados, de vestuário, enfim, associados principalmente às necessidades regionais da população. Bem, pessoal, nossa dica de estudo de hoje é o livro Cenário Gaúcho, de autoria de Demetrio Magnoli, Giovanna Oliveira e Ricardo Menegotto, da editora Moderna. Esse livro é muito importante para a questão da expansão industrial que ocorreu no Rio Grande do Sul, em termos econômicos, em termos de políticas dentro do território do estado do Rio Grande do Sul. E para os demais estados da região, no caso Santa Catarina e Paraná, vocês podem consultar o site do IBGE, que é um site importante para a questão das políticas em relação aos estados da região sul. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje.